Olá, amigo ligado no canal da Jarfel Saara. Deixa eu te perguntar, você sabia que as nossas máquinas fazem mais de 30 modelos diferentes de tijolos ecológicos, seja na linha manual, seja na linha hidráulica? Pois é, e é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje, como fabricar e quais as finalidades dos principais modelos de tijolos ecológicos que você pode fabricar utilizando uma máquina da Jarfel Saara. Então, não perde tempo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário com qualquer dúvida ou sugestão que você tem aqui pra gente, tá bom? Então, vamos lá! Então vamos lá, meu amigo. Nesse vídeo eu vou usar como base o tijolo de 12,5 por 25, tá? Que é o modelo mais utilizado nas prensas de tijolo ecológico, tá? E o molde mais comum, o molde padrão que vai em todas as prensas é exatamente esse aqui, o molde do tijolo modular. Esse molde, né, ele é o que mais é utilizado no mercado atualmente. Ele tem o macho e a fêmea, tá? Dos dois lados, que no caso seria o encaixe fêmea e aqui o encaixe macho, tá? E ele tem os dois furos para fazer a modulação dos tijolos na parede, tá? Não tem nenhum segredo, esse aqui é o tijolo mais utilizado, já é o molde padrão que vai na prensa e você vai utilizar esse tijolo exatamente para tudo que você for construir, principalmente as casas, tá bom? Esse tijolo ele vai ser utilizado em cerca de 80% da sua obra, caso você vá fazer uma construção, tá bom? Então, não tem muito segredo, tijolo modular. Bom, já falamos do tijolo modular, mas na sua obra você também vai precisar do meio tijolo. E é exatamente essa pecinha aqui, que vai com o molde na máquina que você adquirir, tá bom? Esse tijolo ele exatamente é utilizado no final das paredes, tá? Para que você consiga manter a modulação da sua obra. E não tem muito segredo, ao utilizar a faca do meio tijolo, no ciclo você vai ter 2 meios tijolos na sua produção, tá bom? Então, com a faquinha do meio tijolo, você faz essa pecinha exatamente dobrando a sua produção. Então, por exemplo, se na sua prensa você vai fazer 1000 tijolos desse aqui por dia, com a faca do meio tijolo você vai fazer cerca de 2.000 meios tijolos por dia. É claro que esses valores são muito relativos da sua produção, tá? Do ritmo de produção que você vai ter. E para fazer o meio tijolo, você pode estar utilizando um outro dispositivo que também acompanha na prensa, que é chamado de stop freio, que basicamente é um dispositivo que vai garantir com que o seu meio tijolo não quebre na hora que você levantar a prensa, tá? E agora a última peça padrão é a canaleta, tá? Que é exatamente essa peça, também muito conhecida no mercado. Você vai utilizar cerca de 10% de canaleta na sua obra inteira, tá? Então é uma peça muito importante, é uma peça que você precisa fabricar e claro que a sua máquina precisa ter uma boa qualidade para conseguir fazer uma canaleta com uma boa resistência, exatamente porque ela é essa peça em formato de U, que tem as bordas e a parte inferior bem afuniladas, exatamente para que aqui dentro você faça a cinta de amarração horizontal na sua obra, tá? E a cada 1 metro de altura, no geral, você vai precisar fazer uma cinta de amarração dessa que vai passar por toda a sua casa. E essa cinta, ela vai segurar toda a obra, dando muita resistência na casa feita do tijolo ecológico, tá bom? Então, por isso que a canaleta, ela é muito importante, tá? Que você se atente na fabricação. Normalmente, você vai utilizar um traço inferior para fazer o tijolo de canaleta. Então, por exemplo, se no tijolo modular você for utilizar o traço de 8:1, na canaleta, recomenda-se utilizar o traço de 7:1 ou até mesmo menos, tá? Vai depender muito do material que você for utilizar. Então, a canaleta é uma peça muito importante e que necessita de muita atenção na hora de fabricar e as prensas manuais da Jarfel Saara acompanham com esse molde tão importante. Existe um outro tijolo modular que está conquistando muito espaço no mercado, que é o tijolo universal, tá? O tijolo universal, como você pode ver, a diferença é que ele não tem um encaixe macho, tá? Só para recapitular, o encaixe macho é essa pecinha aqui, tá? Que os tijolos modulares têm, tá? Por quê? A questão dessa peça, a questão desse encaixe macho, existe até um mito, tá? Que fala que esse encaixe, ele trava os tijolos na parede e não é verdade. Na verdade, o encaixe macho, ele funciona como um guia, tá? Como um guia na modulação da parede. Tanto que, eu vou pegar um outro tijolo aqui, que daqui a pouco eu falo mais, que ele tem um encaixe fêmea e eu vou colocar um encaixe macho. Quando eu colocar os dois, repara que ele tem um jogo. Por quê? A ideia não é travar o tijolo na parede, e sim servir como um guia de modulação. A grande questão do tijolo universal é porque por ele não ter o encaixe macho, tá? Você vai primeiro para economizar mais massa, então você vai ter um custo em material
um pouco menor, tá? Na hora de fabricação do seu tijolo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fabrica os tijolos e precisa entregar, fazer um frete em uma longa distância, o que vai acontecer? Exatamente essa parte aqui, por essa ser uma parte de menor menor espessura, ela acaba sendo a parte mais fragilizada do tijolo em geral. Então é muito comum que, dependendo do material que você for utilizar, que essa parte ela quebre em alguns pontos, tá? É normal. E dependendo do cliente que você está utilizando, do tempo de cura que você vai fazer, do material e até mesmo da distância que você vai levar, pode acontecer que muitos tijolos cheguem com esse encaixe trincado. De novo, ele não serve para travar a parede, mas sim só como servir como um guia de modulação, tá? Mas, exatamente para evitar esse problema, muitas pessoas estão adquirindo e fabricando os tijolos universais que não tem o encaixe, tá bom? Mas atenção, se você comprou o tijolo ecológico em algum lugar ou está fabricando e quando você vai fazer a modulação, eles estão travando na parede, tá? Você está encaixando os tijolos e eles estão ficando muito juntos, muito justos aqui, atenção, tá? Porque o tijolo, ele tem uma dilatação com o calor que é natural, tá? E a partir do momento em que ele dilata, ele pode trincar o tijolo, tá? Isso já colocado na parede. Então, muita atenção nisso. O tijolo, ele precisa ter uma folga, exatamente, que é a folga de dilatação, tá bom? Bem como nós já explicamos aqui no canal em um outro vídeo sobre a junta de dilatação dos tijolos. E nesse vídeo a gente explica o porquê que é importante não travar totalmente os tijolos. Se você quiser conhecer mais, você pode clicar no link na descrição que a gente vai deixar e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Existe um outro molde que acompanha as prensas aqui da Jarfel Sara, que é muito, mas muito interessante, que são os moldes de saída de torneira, saída de tomada, que são basicamente isso aqui. Repara que o tijolo ele está saindo com esse vínculo aqui, exatamente na direção do furo. Para que serve esse buraquinho aqui na parede? Bom, basicamente eu vou mostrar na prática, tá? Vou colocar esse tijolo como se ele estivesse assentado na sua parede e vou pegar um outro tijolo que também foi feito com uma saída, tá bom? Repara em uma outra posição e a partir do momento em que você assenta ele na parede, olha só que legal, ele fica com uma saída. Essa saída você pode colocar uma torneira, pode colocar uma tomada, sem precisar cortar a sua parede, tá? E isso aqui com uma ferramenta que já acompanha a sua máquina. Mas repara que a entrada de baixo ela é um pouco menor do que a entrada de cima. Por quê? Porque na prensa ela acompanha 3 tamanhos diferentes. Então, se você precisar de um cano menor ou um cano maior, você pode escolher o adaptador de acordo com a sua necessidade, tá? Sem precisar ficar cortando a parede depois que ela está construída, para ficar colocando a tubulação, para ficar colocando a tomada, que acaba sendo muito feio e acaba prejudicando a própria estética e estrutura da sua parede, tá bom? Então, com essas ferramentas, aplicou na parede, colocou a saída aqui, colocou o cotovelo, você já vem com o próximo tijolo em cima e pronto, já está colocado. Então, essa é uma ferramenta muito importante e você pode fabricar elas de todos os lados diferentes. Repara, vou deixar os 2 tijolos na mesma posição. Repara que os furos estão em lugares diferentes. E você pode brincar literalmente nos 8 cantos dos tijolos, tá bom? 4 em uma face, 4 em outra face. Então, só essa saída de canto você pode colocar em 8 posições diferentes. E você pode até brincar, colocar 2 saídas aqui, caso você precise, de 2 tomadas saindo uma do lado da outra, você pode também. Então, a criatividade é o que vai te limitar, tá bom? Mas além de poder fazer essas saídas nos tijolos maciços, você também pode fazer nas canaletas, tá bom? Então, nas canaletas você também pode fazer essa saída para cano, tá? Exatamente da mesma forma, do jeito que vem, ela já pode sair com o bocal aqui para frente e continuar vazada para o outro lado. Isso tudo vai depender da obra que você estiver construindo, tá? E da sua necessidade. O que acaba sendo muito interessante, e é por isso que a gente fala que o tijolo ecológico faz parte da obra do futuro, é a casa do futuro. Exatamente porque ele te dá todas as possibilidades de construção inimagináveis. Tudo vai depender do que você precisa, tá bom? Seguindo para o próximo modelo, que é muito interessante, que você precisa utilizar na sua obra, é a canaleta interrompida. Gabriel, o que é isso? Basicamente a canaleta, quando você está fazendo a parede e chega na canaleta, a última fiada, que vai ficar para a rua, ela vai ficar com um buraco aberto. Exatamente, um buraco por causa disso, porque a canaleta ela é vazada. O que vai acontecer? Nessa última fiada você pode utilizar o molde da canaleta interrompida. Então você vai ver o tijolo como se fosse um tijolo comum, fechado, sem ficar com aquele buraco para fora. Por quê? Porque ela tem essa paredinha interna que é chamada canaleta interrompida. Não precisa ficar cortando um tijolo para fazer uma canaleta interrompida, não precisa. A máquina ela já acompanha com o molde
preciso para você fazer a peça que você precisa. E você, na modulação da sua obra, você vai saber quantas saídas de cano você vai precisar, quantas canaletas interrompidas você vai precisar. Então, de forma muito rápida e prática, em um dia você já consegue fabricar todas as peças que você precisa, dessas peças especiais da sua obra, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade. Agora, uma outra peça que a galera gosta bastante de fazer é o oposto do tijolo modular. Como assim, Gabriel? Qual que é o diferencial do tijolo modular? São os dois furos, que permitem passar toda a fiação, toda a elétrica e a modularidade da sua obra. Mas tem muita gente que gosta de utilizar o tijolo maciço, essa peça clássica feita de solo cimento. Exatamente, não precisa passar pelo processo de queima do tijolo cerâmico, tá? E você consegue ter essa peça firme, resistente, muito legal, principalmente para fazer, por exemplo, churrasqueiras. Sim, dá para fazer churrasqueiras com o tijolo ecológico. É claro que na área onde vai o fogo, você ainda vai precisar de um tijolo refratário, mas toda a parte da estruturação você pode fazer com tijolo ecológico, tanto que nós temos muitos e muitos clientes que mandam muitos materiais pra gente, construindo áreas de lazer, churrasqueiras, utilizando tijolos maciços e, cara, fica muito bonito, tá bom? Então, dá pra fazer o tijolo maciço totalmente maciço, tá? Que seria a face toda assim, tá? Sem nenhum entalhe, como também o tijolo com a talisca, né? Que a gente fala que é essa parte, que se você for assentar, você vai utilizar para pôr massa aqui dentro, tá bom? Então, você consegue também fazer esse tijolo maciço nas prensas da Jarfel Saara. E da mesma forma que existe o tijolo maciço, existe a canaleta maciça, tá? Canaleta maciça, novamente, repara quantas possibilidades você pode fazer. Você pode fazer a canaleta maciça normal, pode fazer com a saída de cano e também pode fazer a canaleta interrompida, a canaleta maciça interrompida com saída de cano. Você está vendo que você brinca com as peças na máquina? Essa canaleta maciça, por sua vez, você vai utilizar ela na última fiada debaixo da janela, exatamente para que quando ela chegar na parte da janela, o ar possa escorrer para uma outra saída, tá bom? Não ficar retido ali debaixo da janela. É uma possibilidade de uso da canaleta interrompida e também na última fiada, tá? Bom, a última peça que eu gostaria de comentar nesse vídeo, que também é muito buscada, é o tijolo com canto arredondado, Basicamente, tem uma faca que vai junto com a sua prensa, que você vai fazer esse tijolo exatamente com essa face mais arredondada. Isso aqui é muito utilizado para fazer partes de finalização de parede, tá? Partes decorativas. E você pode colocar esse molde tanto no tijolo modular quanto no meio tijolo. Então, temos clientes que fazem mini colunas de decoração, utilizando todas as faces do tijolo com canto arredondado. Então, é uma peça de decoração, fica muito bonito na obra e acompanha a peça na sua máquina. Então, meu amigo, aqui foram só alguns exemplos. Como eu falei, você pode fazer mais de 30 modelos diferentes de peças e tudo vai depender do quê? Da sua criatividade. Então, repara, esse meu tijolo, por exemplo, esse meu tijolo é exatamente igual a esse. A diferença é que a gente colocou uma faca em diagonal. Exatamente, fez esse tijolo com o canto na diagonal. Então, tudo vai depender da sua criatividade e da sua necessidade. Lembre-se, eu falei da canaleta maciça. Canaleta maciça pode ser tradicional, pode ser com saída de cano, pode ser interrompida, pode ter com duas saídas de cano, o tijolo também. Então, tudo vai depender da sua necessidade. E o que é importante citar é que as máquinas da Jarfel Saara acompanham, tá, esses moldes. Então, seja a prensa manual profissional, que seria a nossa linha de entrada, que acompanha todos esses modelos, seja nossas linhas de máquinas hidráulicas, como por exemplo a prensa HM, que já tem uma compactação hidráulica, que tem uma excelente força de trabalho, tá? Ou uma linha mais potente ainda, que seria a Funcional 3000, que é exatamente para quem quer produzir muitos tijolos por dia, tá? Independente do modelo, todas essas máquinas acompanham esses modelos, tá? E o mais importante de tudo isso é que, ao adquirir os equipamentos, você vai ganhar um treinamento completo aqui na nossa empresa, onde você vai aprender a utilizar todos esses modelos. E de fato, você vai vir aqui, vai passar um dia inteiro aqui com a gente, vai receber o treinamento teórico, vai receber o treinamento prático, você vai trocar esses moldes, você vai fazer esses tijolos na sua prensa. E, meu amigo, vou te falar que a partir do momento que você fizer o primeiro tijolo, você não vai querer parar de fabricar tijolo, porque é muito legal, tá bom? A partir do momento que você vê o seu dinheiro e o seu esforço sendo retribuído em um produto de qualidade,
não tem preço que pague, tá bom? Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter assistido o vídeo até aqui. Antes de ir embora, vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá? A gente precisa muito desse apoio seu, exatamente para que a gente consiga trazer mais e mais conteúdos relacionados aos tijolos ecológicos. E se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, a gente vai estar te respondendo, ou entre em contato com a nossa equipe comercial via WhatsApp, tá bom? A gente está sempre disposto a te atender. E se você quiser assistir mais conteúdos aqui no nosso canal, já vou preparar um conteúdo muito bacana, que é exatamente este vídeo que está aparecendo aqui do lado. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, te espero lá. Até a próxima!